Casamento. A Wikipedia diz que ele pode ser entendido como um vínculo estabelecido entre duas pessoas mediante o reconhecimento governamental, cultural, religioso ou social e que pressupõe uma relação interpessoal de intimidade, cuja representação é a coabitação e a geração de filhos. Atualmente, as pessoas podem se casar por várias razões. Para formar uma família, para tornar pública a sua relação afetiva, para buscar estabilidade econômica e social, para legitimar o relacionamento sexual, para obter direitos como o da nacionalidade, porque já tem bolo no forno, ou simplesmente para sair de casa porque não aguenta mais os pais no seu pé. Um casamento é, frequentemente, iniciado pela celebração de uma cerimônia solene, que pode ser oficiada por um ministro religioso, por um oficial do registro civil ou pelo capitão de um navio de cruzeiro. A estrada que leva duas pessoas a decidirem se casar pode ser extensa e tortuosa, mas, em geral, passa pelas fases do namoro, noivado e casamento. Depois vem a lua de mel, é claro. Justamente pelo casamento ser entendido como uma aliança duradoura, casar é visto como uma comprovação não só do encontro de alguém especial, mas também a realização da união e plenitude neste setor da vida. Mas será que a sociedade atual ainda vê o casamento da mesma forma que era visto em décadas passadas? Em pleno século XXI, ainda é possível ver no casamento a idealização de uma felicidade utópica? Ou não passa de uma fantasia que mentes limitadas entendem como a única forma de alcançar essa tal felicidade? A palavra casamento vem do latim casamentum, que significa um terreno com uma habitação, ou seja, uma casa ou domus. Sendo assim, já em sua origem, temos que o primeiro passo para haver uma união entre um casal é ter uma casa, ou seja, quem casa quer casa. Por outro lado, a palavra matrimônio tem origem no radical mater, mãe, cujo sentido tem sua complementação no patrimônio, cujo radical é pater, pai. Daí podemos compreender que o matrimônio é uma prerrogativa da mulher, que se casa para ter uma habitação e cuidar de tudo o que há nela, incluindo os filhos, enquanto cabe ao pai o provimento e o acúmulo de bens materiais para a família. O casamento no Egito Antigo era a mera concretização do desejo de viver em união, sem qualquer tipo de enquadramento jurídico e sem necessidade de sanção religiosa. O casamento na Grécia Antiga era geralmente monogâmico, não tendo nenhuma intervenção do Estado e nem a presença de sacerdotes na cerimônia. O casamento na Roma Antiga era uma das principais instituições da sociedade e tinha como principal objetivo gerar filhos legítimos que herdariam a propriedade dos pais. O noivo oferecia presentes à noiva, entre os quais um anel que seria colocado no dedo anelar na mão esquerda. Através do casamento, a mulher passava da autoridade do seu pai para do marido, o que na verdade é um conceito mantido até hoje, no gesto do pai levar a noiva até o altar e entregá-la ao noivo. No dia do casamento, celebrava-se um banquete na casa da noiva. Ao anoitecer, o marido ia primeiro para sua casa e recebia a noiva. Ele então a levava no colo para dentro de casa, para que não tropeçasse, o que seria interpretado como um sinal de mau agouro. Muito antes do direito romano, a cultura judaica, do ponto de vista estritamente religioso, já prestigiava a fidelidade matrimonial e condenava o adultério. Os mandamentos: não desejarás a mulher do próximo, não pecarás contra a castidade, sintetizam toda uma cultura voltada à fidelidade matrimonial e condenatória do adultério.
Esta cultura foi incorporada ao cristianismo e influiu fortemente na cultura judaico-cristã do Ocidente até a atualidade. Por muito tempo, o casamento foi amplamente usado na Europa medieval como um modo de formar e manter alianças políticas e militares. Até o século XVI, a Igreja Católica entendia que, se um homem e uma mulher decidiram entre si que estavam casados, eles eram considerados casados e ponto final. A partir de 1836, na Europa, o casamento deixou de ser um ato exclusivamente religioso, passando a ser possível a união civil e não religiosa, ou, ainda, que pessoas não católicas ou de outras religiões se casassem de acordo com os seus próprios preceitos. Desde o início dos tempos da história da salvação, podemos ver que Deus cria o homem e a mulher e diz, que o homem vai deixar sua casa, vai se unir à sua mulher e formar uma família. E assim serão um só corpo. E Jesus então mostra que a aliança do homem com a mulher, aqueles que assumem o chamado para viver a dois, uma entrega total, fundamentado na aliança que ele fez com a humanidade, deve também ser uma aliança permanente. É uma entrega total, onde um vive para o outro, partilhando a sua vida, a sua história, os seus problemas, seus sofrimentos, suas alegrias, e partilhando aquilo que ele tem de mais importante, que é o próprio corpo, a sua pessoa, o seu ser. Por isso que para a Igreja, a celebração sacramental do matrimônio deve ser indissolúvel. Diz: maridos, vós amais as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vós, igualmente, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como a Igreja é submissa a Cristo. Com relação a esse texto, que sempre foi, inclusive dentro dos arraiais cristãos, um texto, acho que mal interpretado, as pessoas se esquecem do seguinte: a primeira recomendação bíblica é: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Então, a primeira recomendação é que o marido ame a esposa. Eu vou usar uma expressão que pode ajudar muita gente a entender a complexidade disso e a responsabilidade dada ao homem. É um amor incondicional, é um amor sacrificial, que se entrega, que se permite doar o tempo todo. E aí, para a mulher, ele disse assim: e vocês, mulheres, sede igualmente submissas aos vossos maridos. Qual é o significado de submissão? É estar debaixo de uma mesma missão. Submissão não é estar inferior, como as pessoas acham que seja. Submissão não significa você ser alguém diminuído ou diminuída, negativo. A mulher está envolvida, imbuída na mesma missão do marido, juntos no mesmo propósito, mesma missão. Então, se você comparar o peso da responsabilidade que cai sobre o homem e o peso que cai sobre a mulher, você vai chegar à conclusão e concordar comigo que aqui a coisa é mais pesada. Quero dizer também que para a Igreja é muito importante a família, não só porque percebemos na Bíblia a formação da família desde o início da história da salvação e pessoas de Jesus, mas também Deus Pai quis que realmente seu Filho se encarnasse no seio de uma família. Então foi através de uma família que Jesus veio ao mundo, se encarnou. Então, o quanto nos mostra a valorização da família. E sabemos que é na família que também todos nós procuramos crescer na fé, amadurecer a fé, poder realmente ter na família toda uma experiência profunda de fé e também de uma vida de partilha, de amor, de união, de solidariedade, dos verdadeiros valores
valores cristãos, valores de fé, que hoje, infelizmente, não percebemos na sociedade. Certamente você conhece alguém que já fez bodas de ouro ou de prata, mas você sabe o que significa? O termo boda tem sua origem na palavra em latim vota, que significa promessa. É mais comum o uso do termo plural bodas e se refere aos votos matrimoniais feitos no dia do casamento. A tradição das bodas surgiu na Alemanha, onde era costume de pequenos povoados oferecer uma coroa de prata aos casais que fizessem 25 anos de casado e uma de ouro para os que chegassem aos 50. Então, com o passar dos séculos, foram criadas outras simbologias para os outros anos e, quanto mais tempo de casado, maior era a importância do material, que ia do mais frágil ao mais resistente e valioso. E a aliança, o que representa? A palavra vem do latim aligare, que quer dizer ligar-se-á. Trata-se de um anel que simboliza a união entre duas pessoas, firmando com ela um pacto de compromisso. Os primeiros a utilizarem o acessório teriam sido os faraós do Egito. Naquela época, o anel, por ser circular e assim sendo sem início sem fim, significava por toda a eternidade. E também era utilizado pelos gregos e pelos romanos. Os romanos criaram o costume de utilizar o anel no quarto dedo da mão esquerda, pois se acreditava que por ele passava uma veia, a veia da Amore, que estaria ligada diretamente ao coração. A partir do século IX, a Igreja Católica adotou a aliança, que passou a ser símbolo de fidelidade e de união entre os casais. O vestido de noiva é um dos itens mais emblemáticos do casamento e, apesar de atualmente o branco ser uma escolha praticamente unânime, a cor não foi adotada desde sempre. Há alguns séculos, muitas noivas vestiam-se de vermelho, dourado, verde e até preto. Isso porque a cor do vestido não era o mais importante, mas sim sua beleza e luxo, que tinham a intenção de ostentar as posses das famílias, já que o matrimônio era fruto de contratos comerciais. Apesar do branco ser associado à pureza, inocência e até castidade, acredita-se que a origem da tradição de usar branco no dia do casamento está relacionada a fatores históricos. Na coroação de Napoleão Bonaparte, em 1804, o imperador francês e sua esposa Josefina mandaram confeccionar trajes brancos bordados com fios de ouro para a cerimônia, que também foi marcada pela oficialização da união do casal. Uma das versões mais conhecidas, porém, conta que a Rainha Vitória foi uma das raras nobres da história a se casar por amor com o príncipe Alberto. Além de optar por um traje branco, incomum na época, a rainha ousou ainda mais ao substituir sua coroa por flores na cabeça e véu, lançando mais essa moda. O pajem e a daminha são, depois dos noivos, a grande atração de uma celebração de casamento. Essa tradição é originária da Idade Média. Naquele período da história, as idades das damas de honra e das noivas eram bem próximas. Ao vestir as daminhas com roupas parecidas como as das noivas, pretendia-se enganar os maus espíritos, de modo a proteger a noiva de ser influenciada por eles. Os pajens e daminhas têm a função de abrir passagem para a entrada da noiva. Além disso, eles podem ser responsáveis por outras atribuições: levar alianças, jogar pétalas de flores, entrar com plaquinhas com frases, entrar com animaizinhos, segurar o buquê da noiva durante a cerimônia e etc. E por falar em buquê, como surgiu o costume de jogá-lo? Para variar, a sua origem vem da Idade Média na Europa. As mulheres levavam um buquê de ervas, especiarias e flores para estar perfumada no seu dia especial, já que o banho era algo raro naquela época. A noiva era vista como uma fonte de energia positiva no dia de seu casamento, e para que todas as convidadas se beneficiassem dessa fonte,
A prática era cortar pedacinhos do vestido da noiva para que aquelas que o recebessem pudessem ter a mesma sorte. Até hoje, as noivas mantêm o buquê como um talismã da sorte. Quanto à fonte de energia, os dois antigos costumes acabaram se fundindo e, para não retalhar o vestido da noiva, o lançamento do buquê é um símbolo de compartilhamento da sorte da noiva com suas amigas. Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele tá parado! Sai, que é sua! Brasil! Mas uma coisa que os recém-casados atualmente estão deixando de compartilhar é o sobrenome. Antigamente, as mulheres não tinham escolha. Obrigatoriamente tinham que mudar seu nome, incluindo o sobrenome do marido, com toda a burocracia disso resultante, tendo que alterar RG, CPF, carteira de motorista, passaporte e até o título eleitoral para registrar o nome de casada. Mas isso é passado, e hoje a lei não obriga a modificar nomes com o casamento. A origem e significado desta moribunda tradição é a apresentação da mulher à sociedade como parte de uma nova família que leva aquele sobrenome. Agora só nos resta imaginar como ficaria o título do filme Senhor e Senhora Smith pelas novas regras. Na atual legislação brasileira, admite-se que o casamento é, ao mesmo tempo, contrato e instituição social, pois apesar de possuir a forma de um contrato, possui valor de instituição, visto que é regulado pelo Código Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, a partir do artigo 1511. Hoje em dia, a gente tem, previsto no Código os regimes de bem. Separação total de bens, comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens. Até 1977, a regra era comunhão universal de bens ou comunhão de bens. A partir de 77 mudou e passou a ser a regra a comunhão parcial de bens. E a separação de bens, que tem a que você faz o pacto antenupcial, ou a separação de bens legal, que é acima de 70 anos, ou se você tiver patrimônio não partilhado da primeira união, do primeiro casamento. Então, para não haver confusão, o legislador previu esses 3 tipos de regime de bens. Na prática, atualmente, são raras as comunhões universais, porque as pessoas não têm o costume de fazer pacto antenupcial, então elas já casam automaticamente no regime de comunhão parcial de bens, onde os bens antes do casamento são de cada cônjuge e os bens pós-casamento é que são partilhados, divididos em caso de separação, divórcio ou inventário, de óbito. Entre 2016 e 2017, a quantidade de casamentos diminuiu 2,3%, enquanto a taxa de casais que optaram pelo divórcio aumentou 8,3% neste mesmo período. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2016 ocorreram 1.095.535 matrimônios e 344.526 separações, ou seja, cerca de 31,4%, uma proporção de um divórcio para 3 casamentos no ano. Além disso, a média de duração de um casamento civil também tem caído. Em 2007, era estimada em 17 anos. 10 anos depois, está em 14 anos. O Poder Judiciário ele vem empurrando os casais que estão em conflito para o divórcio. Você entra pedindo separação judicial, o juiz diz, converte-se em divórcio. Ele te obriga a se divorciar, o juiz. Hoje em dia você faz o divórcio até sem ter audiência de conciliação, sem nada. Você pediu, a outra concordou, sai a decretação do divórcio. Antigamente você tinha uma audiência, onde você ia para um assistente social, se tinha toda essa tentativa de reconciliação antes de fazer um divórcio. Hoje em dia não tem. Pediu, levou. Entendeu? E o divórcio passou a ser irrecusável. Você quer o divórcio, a sua esposa não quer o divórcio, o problema é dela. Você pediu, você vai levar. E talvez as pessoas falem tanto do aumento do número do divórcio. Antigamente você tinha uma lei que obrigava você a ficar casado 1 ano e 1 dia para pedir separação. Hoje em dia você com 10 dias de casado, você chuta o seu marido para fora de casa e pede divórcio.
Então, um tempo que a lei te obrigava a ter um pouco de consciência, de repente um pouco de convivência, não existe mais e todo mundo parte para o divórcio muito mais rápido. Atualmente, existem duas posições políticas bem definidas a respeito da instituição da família. A primeira delas defende decididamente todos os princípios imutáveis da tradição judaico-cristã ocidental. A família é considerada a célula máter da sociedade e, portanto, para se ter um organismo social saudável, é preciso ter células saudáveis. Um grupo formado por um casal em uma união estável e filhos que precisam encontrar dentro da união dos pais a segurança, os modelos e o conforto que precisam para se desenvolverem de forma a serem adultos equilibrados e autoconfiantes. A outra posição, inspirada ou pelo materialismo marxista ou pelo hedonismo pagão, visa de maneira clara ou velada a destruição deste conceito de família. De Engels, no final do século XIX, para quem o casamento monogâmico não passa de uma forma de escravização de um sexo pelo outro, até as autoras feministas contemporâneas. São inúmeros os documentos que comprovam haver uma elite intelectual articulada para fazer sumir da face da terra a instituição familiar. Segundo Engels, a humanidade passou por 3 fases razoavelmente definidas em sua evolução da pré-história aos dias atuais. No período selvagem, houve desenvolvimento da linguagem, confecção de artefatos de pedra e a invenção do arco e flecha. No período da barbárie surgem os artefatos de cerâmica, domesticação de animais, cultivo de plantas, uso do tijolo e pedras na construção, fundição de ferro e invenção da escrita. E, por fim, a civilização, que se estende até os dias de hoje. No período selvagem, os grupos humanos eram nômades e viviam em bandos para garantir a sua sobrevivência diante de outros grupos rivais ou feras. Todos os membros envolviam-se na caça e na colheita de frutas e de raízes. Nesse período, existia uma relação de absoluta promiscuidade sexual, pois era essencial que as mulheres tivessem o máximo de filhos para que o grupo pudesse crescer. Ou seja, era uma verdadeira suruba. Com isso, era impossível e totalmente desnecessário estabelecer a paternidade dos filhos, uma vez que toda a comunidade era responsável por eles. Desta maneira, só era possível aos povos antigos contar seus descendentes a partir da linhagem materna, única forma de ter certeza a respeito da filiação, fazendo com que o direito materno assegurasse às mulheres elevado grau social, chegando a um autêntico domínio feminino. Era a sociedade matriarcal. Isso acaba na segunda etapa, a barbárie. Agora os homens possuem animais domésticos, possuem áreas cultivadas, possuem construções e objetos de ferro. O homem agora não precisava mais caçar, pois a ele pertenciam os rebanhos de bois, cavalos, carneiros, porcos e aves que se desenvolviam através de vigilância e cuidados. O trabalho teve que ser dividido, cabendo ao homem providenciar alimentos, assim como garantir a propriedade não só dos animais e plantas, mas também dos seus meios de produção. O homem passou a precisar de descendentes confiáveis e para tal tinha que ser exigido da mulher a sua fidelidade sexual, para que o homem tivesse a certeza de que os herdeiros eram realmente seus filhos. Com isso, as relações passaram a ser predominantemente monogâmicas. Assim, segundo os teóricos vermelhos, a mulher havia sido degradada, convertida em servidora e escrava do prazer do homem e mero instrumento de reprodução. A primeira opressão de classe, portanto, coincide com a opressão do sexo feminino pelo sexo masculino. Surge assim a sociedade patriarcal e a família. Embora o patriarcado seja anterior ao advento do capitalismo, estes dois sistemas aparecem articulados na modernidade como duas formas de administrar a vida a partir de relações de dominação e de expropriação. Assim, a preponderância do homem no casamento
é uma simples consequência da sua preponderância econômica. Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Porque eles dizem, defender a família patriarcal é defender a sociedade de classe. Porque se destrói a família patriarcal, se destrói a propriedade e se destrói a própria sociedade de classe, remontando a análise de Engels da história, da origem da sociedade, do Estado, da propriedade da família. E aí se destrói, se construi uma anarquia. E essa anarquia vai invadir e enfrentar a ordem e os tabus. Por isso será uma sociedade incestuosa. Para tudo. Deixa eu ver se eu entendi. No início era assim. Aí a humanidade evoluiu para isso. Aí os caras dizem que querem acabar com isso, porque é por causa disso que existe isso. Então, para acabar com isso, primeiro tem que acabar com isso. O que não faz nenhum sentido, já que em mais de 100 anos de história, nenhum dos países que adotou o socialismo realmente acabou ou tentou acabar com isso. E eles acham mesmo que se conseguir isso, vai acabar com isso? E afinal de contas, vai acabar com isso para fazer o quê? Voltar para isso? Precisa? Aí, na boa, na minha opinião, essa galera come isso. Oi, gente, se liga aí. Esse negócio de querer acabar com a família é uma parte da estratégia da esquerda, de dividir a sociedade, tá? Para eles se darem bem. Preste atenção, os caras só sabem ficar inventando treta para fazer o povão brigar entre si. É homem com mulher, é branco com preto, é hétero com gay, é patrão com empregado, é pobre com rico. Tudo armação desses filhos da puta que inventam essa treta, depois passam a defensor dos fracos e dos oprimidos, entendeu? Conversa piada desses filhos da puta. Só otário que ainda cai nessa conversa. Valeu, gente. Fui. É desta forma que os doutrinadores de esquerda visam desestabilizar a sociedade através da destruição de sua célula máter, a família tradicional, e usam a estratégia do já obsoleto discurso da luta de classes, enfatizando a luta a favor de minorias. Isso seria aceitável se não usasse como estratégia a relativização moral, impondo pensamentos subversivos e ideologias exóticas e estranhas à nossa realidade. Podemos e devemos respeitar as pessoas como elas são e querem ser, mas não se deve neurotizar a sociedade, impondo mentiras como sendo verdades, gerando nela esse mal-estar e essa angústia, gerando uma sociedade ainda mais doente. Estamos nos tornando reféns de uma ideologia que não se contenta em requerer seus direitos, mas sim em calar e punir quem não a apoia, quem pensa diferente. Atualmente, é muito comum ouvirmos ou lermos que o casamento é uma instituição falida. No entanto, os fatos não corroboram essa afirmação. Só no ano de 2016 ocorreram mais de 1 milhão de casamentos no Brasil. Em pleno século XXI, as pessoas continuam a se casar e os que se separam muitas vezes se casam de novo. A verdade é que muitos casamentos fracassam porque o homem ou a mulher colocam uma expectativa irreal no outro. É bem verdade que a modernidade trouxe consigo casamentos desprovidos de solidez, mas isso não revela a fragilidade da instituição do matrimônio e, sim, a inadequação das pessoas. O declínio moral do Ocidente tem gerado adultos demasiadamente apequenados para compreender e assumir o verdadeiro desafio do casamento, ou seja,
formar a célula máter da sociedade. Numa sociedade cada vez mais hedonista, superficial e imediatista, onde tudo pode ser obtido na velocidade de um clique, o individualismo egoísta é a regra. Se o casamento está falido porque a sua durabilidade tem diminuído, a conclusão é que as pessoas de hoje estão mais precipitadas para começar algo e igualmente ávidas para terminar. Elas começam pelos motivos errados e iludidas pela paixão e com isso perdem o critério e a sensatez. Por outro lado, talvez estejamos testemunhando a ascensão de um novo casamento. Em vez da submissão, o companheirismo, em vez de até que a morte nos separe, o queremos fazer dar certo. O casal enfrenta os desafios com mais força do que se enfrentassem sozinhos. Para evoluir ao lado de alguém é necessária muita cumplicidade e duas pessoas tornam-se cúmplices quando passam a dividir segredos, sonhos e ideais. Quando duas pessoas olham numa mesma direção e buscam juntas o mesmo objetivo, nada parece impedi-las de encontrar a felicidade. E embora existam muitas filosofias que tratam o assunto felicidade, o que realmente importa é saber que a felicidade não é um destino, um lugar de chegada. Felicidade é a viagem, o caminho. E cada um deve ter a liberdade de escolher qual é o seu. E se alguém criticar o caminho que você escolheu, você diz o seguinte: vai pra puta que eu pariu, porra!